Pessoal, eu sou o Pedro Luiz, sou um instrutor de trânsito e vamos aqui estudar mais um pouquinho, né? Então, vem comigo. Pergunta 1. Começando, né, pessoal? Vamos trabalhar. Segundo a legislação, sono e vias em véspera de feriados prolongados são classificados, respectivamente, como condições adversas de A. Condutor e trânsito. B. Tempo e condutor. C. Condutor e via. D. Via e trânsito. Pense um pouquinho. Se você respondeu condutor e trânsito, parabéns, parabéns. Essa estava fácil, né, pessoal? Bem facinha. Próxima pergunta. Pergunta 2. A via que se caracteriza por interseção em nível, não semaforizada, destinada apenas ao acesso local ou a áreas restritas, é denominada A. Via arterial. B. Via coletora. C. Via local. D. Via de trânsito rápido. Tempo para a resposta. Se você respondeu via local, parabéns, parabéns, meu caro aluno. Olha o seguinte, ó, via local, ele está falando aqui já, ó, apenas ao acesso local. E via local não é semaforizada, não tem semáforo, ok? Não esqueçam disso. Próxima pergunta. Pergunta 3. A placa de advertência A13A alerta o condutor para uma situação de risco de acidente na via relacionada a confluência com via lateral com possível entrada de veículos à esquerda. B. Existência de um cruzamento movimentado entre duas vias. C. Existência de passagem da via de mão única para a via de mão dupla. D. Confluência com via lateral com possibilidade de entrada de veículo à direita. Tempo para a resposta. Se você respondeu a resposta A, parabéns. Olha o que fala aí, então, confluência com a via lateral com possível entrada de veículo à esquerda. Essa confluência, muitas vezes, ela pode ter aí uma entrada e não ter visibilidade, né? Então, devemos aí tomar cuidado ao ver essa placa antecipadamente, né? Tirar um pouco o pé, estar atento aos movimentos. Próxima pergunta. Pergunta 4. O condutor que dirige sob efeito de bebida alcoólica. A. Melhora a autoconfiança e torna a direção segura para si e para os demais. B. Compromete a percepção de riscos e diminui a coordenação motora. C. Aumenta a coordenação motora e os reflexos essenciais para dirigir. D. Melhora a visão e a percepção de riscos do que ocorre no entorno. Então, pessoal, tempinho para responder. Se você respondeu a B, compromete a percepção de risco e diminui a coordenação motora, você acertou. Não se deve dirigir e beber, não se deve, né? Nós sabemos disso. Volante e bebida alcoólica não combinam. É crime dirigir alcoolizado. Não esqueçam disso. Próxima pergunta. Pergunta 5. Em uma rodovia, ao perceber movimento na vegetação, indicando a existência de forte vento lateral, o recomendável é A. Reduzir a velocidade, ligar a seta indicativa de mudança de direção e transitar pelo acostamento. B. Reduzir a velocidade adequando a marcha do motor para manter a estabilidade. C. Acelerar, aumentando a força do motor e forçando o maior atrito entre os pneus e a pista. D.
manter a velocidade e segurar o volante levemente a fim de reduzir o risco de capotagem? Tempo para responder. Se você respondeu reduzir a velocidade adequando a marcha do motor para manter a estabilidade, está correto. Eu coloquei aí a placa A44, vento lateral. Quando você enxergar essa placa na pista, na via, você então tenta perceber aí a movimentação da vegetação ao seu redor, né? Pode estar havendo ventos fortes, né? E você vai sentir o carro aí balançar, ok? Próxima pergunta. Pergunta 6. Uma das condições adversas que é potencialmente geradora de risco de acidente de trânsito é a. O veículo em bom estado de conservação e os equipamentos de segurança funcionam adequadamente. B. Dia sem chuva, com pouco sol incidindo verticalmente, com visibilidade total a uma razoável distância. C. O condutor bem disposto, sem sono, alimentado adequadamente e com total capacidade de atenção. D. A conservação inadequada da via, com presença de buracos e sinalização apagada. Tempo para responder. Se você respondeu a conservação inadequada da via com presença de buracos e sinalização apagada, você acertou. Lembrando, então, que ele pede aí uma das condições adversas, né? Isso aqui é uma condição adversa com potencial risco aí, né? E tendo buraco na pista e sinalização apagada, nós tiramos o pé, diminuímos a velocidade. Próxima pergunta. Pergunta 7. A placa de regulamentação R7 estabelece uma condição obrigatória para os condutores, determinando que é proibida a ultrapassagem, b. ultrapassagem de motocicletas, c. parada em fila dupla, d. circulação de automóveis. Tempo para a resposta. Se você respondeu ultrapassagem, você acertou. Eu gosto de ler aí o que diz as placas, né? Então, assim, ó. Proibido a ultrapassagem. Assinala ao condutor do veículo que é proibido realizar um movimento de ultrapassagem no trecho regulamentado pelas faixas destinadas ao sentido oposto de circulação. É isso aí, pessoal. A placa é bem clara, né? Então, próxima pergunta. Pergunta 8. Estacionar em desacordo com as posições estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro tem como penalidade CTB artigo 181, inciso 4. A. Suspensão do direito de dirigir. B. Apreensão do veículo. C. Advertência. D. Multa. Tempo para responder. Se você respondeu multa, está certo. Estacionou em desacordo com as posições estabelecidas, né? Está fora da regulamentação aí, está estacionado errado, multa, pessoal, multa. Não tem conversa, né? Próxima pergunta. Pergunta 9. A placa de regulamentação R20 estabelece aos condutores no intuito de não perturbarem áreas próximas à via a proibição de a. utilizar qualquer sinalizador visual, b. utilizar aparelho de som no interior do veículo, c. produzir som alto com a buzina, d. acionar buzina ou sinal sonoro. Tempo para a resposta. Se você respondeu a resposta D, você acertou. Veja o que fala o artigo 227, que fala sobre as buzinas. Artigo 227. Usar buzina em situação
que não a de simples toque breve, como advertência ao pedestre ou a condutores de outros veículos. Pessoal, buzina é toque leve, leve. Não precisa grudar no fio da buzina aí e assustar todo mundo. 2. Prolongada e sucessivamente a qualquer pretexto. Não se usa a buzina a qualquer pretexto, né, pessoal? 3. Entre as 22 e as 6 horas da manhã, não se usa buzina na extrema necessidade. 4. Em locais e horários proibidos pela sinalização, próximos aos hospitais, né, escolas, não se usa buzina ou se evita ao máximo a usá-la. 5. Em desacordo com os padrões e frequência estabelecidas pelo CONTRAN, ou seja, use aquela buzina que já vem de fábrica do veículo, né? Não troque com a buzina mais alta, fora dos padrões, ok? Todas essas infrações referentes à buzina são infrações de natureza leve, pessoal, leve, ok? Então é isso daí. Próxima pergunta. Pergunta 10. Transitar pela contramão de direção nas vias com sinalização de regulamentação de sentido único de circulação constitui infração de trânsito de que natureza? Tempo para a resposta. Se você respondeu gravíssima, está correto. Imagine alguém transitando na contramão numa pista de sentido único. Que transtorno que isso não vai ser, né? Que perigo, né? Próxima pergunta. Pergunta 11. Diante da placa de advertência A12, qual deve ser a ação do condutor? A. Passar pelo centro da via quando não houver veículo transitando pelo local. B. Manter a velocidade, pois não há riscos de acidentes. Reduzir a velocidade, pois se trata de área de cruzamento. Acelerar e passar, pois a placa indica preferência do condutor. Tempo para a resposta. Se você respondeu a resposta C, reduzir a velocidade, pois se trata de área de cruzamento, está certo. Essa placa significa interseção em círculo. Vou ler o significado dela. Toda interseção é um cruzamento, não se esqueçam disso. Temos lá interseção em nível, interseção em T e temos aqui interseção em círculo. Olha o que fala a placa. Adverte o condutor do veículo da existência adiante de uma interseção em círculo, rotatória, na qual a circulação é feita no sentido anti-horário, pessoal. E lembre-se, né? Essa interseção é uma rotatória ou também um retorno. Pode ser um retorno, ok? Próxima pergunta. Pergunta 12. Em via com velocidade máxima de 60 km por hora, qual a distância mínima para iniciar a sinalização de acidente ocorrido à noite em pista molhada ou com neblina? A 120 metros do veículo ou aproximadamente 120 passos. B. A 60 metros do veículo ou aproximadamente 60 passos. C. A 80 metros do veículo ou aproximadamente 80 passos. A 40 metros do veículo ou aproximadamente 40 passos. Tempo para a resposta. Se você respondeu a resposta A, está correta. Lembre-se, pessoal, que nós devemos contar o passo correspondente, né, à velocidade da via quando em pista seca. Quando nós damos um passo largo, esse passo vai corresponder aproximadamente a 1 metro. Então, nós deveremos, em pista seca, dar 60 passos. Mas quando for com condições adversas, pista molhada, neblina à noite, nós temos que dobrar a quantidade de passos. Assim, nós vamos ter aí aproximadamente 120 metros. É o que indica
o CTB. Ok? Próxima pergunta. Pergunta 13. As placas educativas têm como função indicar e orientar os usuários da via sobre os locais onde podem dispor de serviços auxiliares, como também contém informações relacionadas à direção a seguir? B. Indicar e orientar os usuários da via sobre os locais onde podem dispor de atrativos turísticos, restaurantes, sanitários e outras instalações que signifiquem comodidade. C. Indicar e orientar os usuários da via sobre a direção que eles devem seguir para atingir determinados destinos, como também relacionar as características geográficas desses destinos. D. Orientar os usuários das vias quanto ao seu comportamento adequado e seguro no trânsito, podendo conter mensagens que reforcem normas gerais de circulação e conduta. Essa é grande, hein, pessoal? Vamos lá. Tempo. Se você respondeu a resposta D, orientar os usuários da via quanto ao seu comportamento adequado e seguro no trânsito, podendo conter mensagens que reforcem normas gerais de circulação e conduta. Algumas indicações aí que você vai ver nas placas educativas. As placas educativas são aquelas brancas com letras pretas, né? E falam aí de reforço das normas gerais de circulação e conduta. Por exemplo, use o cinto de segurança. Sobre neblina, use os faróis baixos, né? Motociclistas, trafegue somente com o farol aceso. São indicações aí das placas educativas. Ok? Próxima pergunta. Pergunta 14. Estacionar o veículo ao lado de outro veículo em fila dupla terá como penalidade CTB, artigo 181, inciso 11. A. Apreensão do veículo. B. Suspensão do direito de dirigir. C. Multa. D. Advertência. Pessoal, tempo para responder. Se você respondeu multa, está certo. Apenas multa. Estacionar outro veículo em fila dupla, né, é muito ruim, né, pessoal? Acontece muito isso em frente à escola, né? Um pai vem para em frente à escola, ali na cima da faixa de pedestre, esperando o filho, vem outro também, né? Para em fila dupla, atrapalhando aí, fechando a via, né? Já desde cedo educando erradamente os seus filhos, ok? Isso é uma conduta não cidadã, não se deve fazer isso e é uma multa. Próxima pergunta. Pergunta 15. Pessoal, e a última, né? Chegamos ao fim. Vamos lá. Um dos meios para evitar a poluição é A. Observar a vida útil dos filtros de ar e óleo. B. Acelerar quando o veículo estiver parado. C. Manter o motor ligado numa parada prolongada. D. Transitar com o veículo com excesso de carga. Tempo para a resposta. Se você respondeu observar a vida útil dos filtros de ar e óleo, parabéns! Ao você trocar os filtros de ar e óleo frequentemente, você faz com que o motor trabalhe melhor e, consequentemente, polua menos, né? Muito menos, ok? Queridos alunos, espero que estejam felizes por terem acertado todas as questões, ou muitas. Continue fazendo o simulado aqui no canal para passarem na prova do Detran, né? Se você chegou até aqui, muito obrigado por você ter assistido. Se inscreva no canal, dê o seu joinha e ative o sininho, ok? Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Até a próxima!